Fica aqui com a gente porque a gente está aí com você, com certeza. Terça-feira, dia 26 de dezembro, estamos falando aí sobre fugir de roubadas nas férias, na hora de alugar uma casa para passar o final de ano com a família, na hora de comprar um pacote de viagem. Ela está aqui tirando todas as nossas dúvidas. Doutora Kelly Barros participando do Falando Nisso hoje, Luquinha. Pois é, doutora, muita gente que assiste aqui o nosso programa ama bichinhos de estimação, tem os bichinhos de estimação e muitas vezes a gente quer levar eles na viagem. Aí você vai pra praia, na casa de temporada, quer levar seu cachorrinho e de repente isso pode causar algum problema com quem é proprietário da casa. Como que a gente pode garantir que isso não aconteça? O ideal é que não haja nenhuma problemática com relação à questão dos animais de estimação, até porque a lei já é bem clara, a jurisprudência com relação a isso. Só que como são períodos curtos e locações específicas, é muito importante, isso está determinado no contrato, sobre a possibilidade ou não de levar o bichinho de estimação. Então isso é importante. Para quem tem o seu bichinho, tenha esse cuidado de confirmar isso com o proprietário, fazer constar no contrato, para que você não tenha nenhum dissabor com relação à locação. Tá? Ok. Algumas pessoas aqui do grupo do Falando Nisso participam também do nosso grupo, é só mandar a solicitação, tem o Face do Falando Nisso e o grupo do Falando Nisso, a gente vai convidar cada um de vocês. Algumas pessoas que já participam dizendo que muitas vezes, aquilo que você deixou no ar, Luquinha, alugou uma casa, alugou um imóvel para temporada, um apartamento e constava cama e não tinha nada disso, não tinha condição nenhuma de abrigar ninguém lá dentro. Nesses casos, o que a pessoa deve fazer, doutora? Se for uma hipótese que a pessoa chega e vê que a condição não é aquela, a gente pensa numa possibilidade de propor um acordo, né? Um abatimento no valor do preço, porque o imóvel foi locado de condições diversas daquela que constava no contrato. Agora, se for uma condição que assim, você chega no imóvel, estava contando com aquilo, não tem condição nenhuma de você prosseguir com a locação, então, aí, infelizmente, a gente pensa na hipótese de rescindir e pedir a devolução do valor que foi pago, já que o que efetivamente estava previsto em contrato não estava disponível ali no imóvel. Né? Daí a importância de ter um contrato, como a senhora, você explicou agora para a nossa querida de São Paulo, né, Luquinha? Todo detalhado e reconhecido, registrado para garantir, viu, Luquinha? Olha, situação complicada aqui. Olha que interessante. Essa querida aqui do nosso grupo no Facebook, ela pediu para não falar o nome, mas ela disse que foi a uma casa aqui em Caraguatatuba, só que a filhinha dela, no segundo dia que eles iam passar uma semana, passou muito mal e teve que ir para o hospital, ou seja, eles voltaram a São José dos Campos. E aí, como foi combinado, né, com o proprietário, ela pagou o período todo, porque é isso que tinham combinado. Só que ela ficou sabendo que o proprietário conseguiu, nesse meio tempo, alugar a casa por 3 dias para outra pessoa. Ela quer saber se isso pode acontecer ou não, porque ela pagou por uma semana inteira e outra pessoa, eu não sei também por que ela está achando ruim, né? Se não tinha ninguém lá, mas outra pessoa usufruiu do mesmo tempo e pagou para ele também. Então, mas a partir do momento que ela fez uma contratação por um período X, ela tirou a disponibilidade do proprietário de local para uma pessoa. Então, de início, quando ele entregou o imóvel para ela da forma combinada, ele não tinha como saber que ia acontecer uma excepcionalidade. Sim. Então, assim, eu acredito que seja uma questão de bom senso, de repente, ele entender que foi uma situação atípica, que ela foi embora e, de repente, devolver proporcionalmente, mas não é uma obrigatoriedade. Porque se ele cumpriu o prazo contratual, que era deixar o imóvel disponível naquele prazo que ela contratou com ele não tem obrigação. Se ela entregou antes, ele parte para uma próxima locação. Mas ele pode fazer isso, pode, então? Tendo as chaves em mãos, ele pode fazer isso. Não há nenhuma ilegalidade, tá? Porque é ela que entregou o imóvel antes e aí fica a critério dele, por liberalidade, fazer devolver proporcionalmente o dinheiro, porque ela pagou pelo período que ela contratou. E no caso da Salete, que alugou a casa lá no Litoral Sul e chegou, já tinha gente na casa. Ela está perguntando se é possível também entrar com danos morais, porque o filho queria ficar na praia e não conseguiram, né? Ela já está de volta, não pegou o dinheiro de volta, ela só quer saber uma orientação. Sim, perdas e danos, porque na verdade ela pagou, contratou e não conseguiu utilizar o imóvel, como danos morais, de causar uma expectativa de ela passar as férias e chegar lá e não ser aquilo. Ok, né? Então. Agora, e do lado do proprietário que vai alugar? O que ele deve prestar atenção para quem alugar, né, Luquinha? Mas antes da gente saber isso daí, tem pergunta pra gente na rua com o Thiago. Bom, pessoal, o William tá com um probleminha que todo mundo passa no final do ano, que é a falta de dinheiro. Não vai viajar esse fim de ano, né, William? Não vou viajar. Mas quando você viaja, costuma ir pra onde? Litoral.
E aí, como que você procura isso? Você procura um lugar bacana ou você vai para aquele que tá mais barato? A gente vai para um lugar mais barato, né? Mais em conta, porque o dinheiro faz falta, né? Então, para aproveitar mais tempo, a gente procura um lugar mais em conta. E aí fica a dúvida, não é só para viagem de fim de ano não, vale para o ano inteiro. O que vale mais a pena? Procurar um lugar legal, com preço um pouquinho mais em cima, ou quando a esmola é demais o santo tem que desconfiar? Quando o preço está muito barato, a gente precisa estar em dúvida. E aí, como é que fica? E aí, vamos saber como é que fica, doutora Rosângela. Aquilo que nós falamos, o preço é muito abaixo do valor de mercado, desconfie. Normalmente se trata de fraude, né? Porque as locações, ela tem uma média de preço, especialmente em épocas de temporada. Então, quando você vê um preço que é muito diferente, muito abaixo, desconfie. Pode não ser o fato, mas é uma indicativa muito grande. Então, preste atenção nessa questão. Ok, Luquinha está fazendo assim, pergunta. Não, porque olha que interessante essa pergunta, Solange. Eu nem imaginei isso. Olha que situação. É um proprietário, ele tem apartamento em Taubaté, né? Em Taubaté. E também ele tem apartamento em Ubatuba. Diz que ele aluga os dois, né? E diz que o de Ubatuba sempre acontece o seguinte: as pessoas alugam, falando que vai um certo número de pessoas que ele se preocupa pela questão de deixar o imóvel sempre em boas condições. E essa última vez que ele alugou, Solange, num apartamento que ele disse que cabe mais ou menos 5 pessoas, tinham 25 pessoas. E quando ele ficou sabendo pelo síndico do prédio, ele ficou apavorado, não sabia o que fazer, chamou a polícia, mas eles falaram que não saía porque tinham pago por aquilo. E aí, isso precisa estar no contrato também? Imprescindível mencionar. Olha só. Principalmente o número de pessoas e animais. Né? Porque você faz uma expectativa de preço com relação ao período e ao que comporta o seu imóvel. Porque, inclusive, se você tiver, vamos supor, uma questão de condomínio, o imóvel tem uma possibilidade de comportar X pessoas. Aí você vem com o dobro, você pode causar muitos problemas com relação a isso, com relação a barulho e uma série de problemas. Então, é essencial indicar o número de pessoas. Tá. Até porque o preço ele está aliado ao número de pessoas. Então, se houver se ultrapassar, justifica uma alteração de preço. Tá, vamos supor que esse aluguel seja num prédio ou num condomínio fechado. O proprietário do imóvel, ele pode avisar a portaria que se ultrapassar o número de pessoas que foi permitido nessa locação, ele pode proibir, o condomínio ou o prédio pode proibir a entrada dessas pessoas, a mais ou não? O condomínio, eu acho que não seria a pessoa responsável para fazer essa filtragem, mas sim o proprietário. Tá. Eu acho que no caso de indicar, parece que tem mais gente do que o que você me falou. Aí, ok, o proprietário faz essa checagem, mas não transferir essa responsabilidade para o condomínio, tá? Que essa é uma responsabilidade do locador. Tá, ok. E quando destrói um apartamento, Luquinha, a pessoa aluga, passa as férias, né? E o proprietário chega lá para ver o apartamento, para limpar para o próximo. Tá tudo bagunçado. E olha levaram a situação. Até a colher, Luquinha. Não, olha a situação aqui, Solange, que eu estou vendo aqui. Quando o proprietário morre e não tem para quem pagar. Como é que fica, Solange? É isso mesmo. Eu já conto para vocês no próximo bloco, mas olha que interessante, que susto. Na Noruega, uma câmera gravou aí o que poderia ser uma tragédia, sim, na estrada. Por poucos centímetros, uma criança não foi atropelada por um caminhão. Eles desceram do ônibus e saíram correndo. Olha isso, Solange. Meu Deus. Mas olha que susto. Imagina pro caminhoneiro. Então, ainda bem que a pista não estava escorregadia. O freio e os pneus estão ótimos, né? Gente, mas esse menino deve ter levado um safanão da mãe. Deve. Porque se é meu filho, minha filha, nossa, o caminhão não bateu, mas eu ia bater. Exatamente. Porque como que a criança dessa não sai andando assim, né, E por gente? falar nisso, né, Luquinha, presta atenção, você que vai pegar a estrada, entra no site de todas as concessionárias, se você for para o Litoral Sul, Litoral Norte, enfim. Presta atenção no movimento, né, Luquinha? Como é, né, Solange? Bom, hoje a gente vai conhecer esse carro, que ele é considerado o mais rápido do mundo. E eu vou falar para vocês que, além de lindo, o quanto que ele alcança de velocidade, que é incrível. Mas agora a gente vai para carinho, que é muito gostoso. Feliz Ano Novo, que Deus abençoe vocês. Um beijo, Luquinha. Tchau. Hey, hey.